Boa tarde aí para você que está assistindo a essa aula ao vivo aí do EducaPE. E bom dia ou boa noite se você vai assistir aí a uma das nossas reprises, né? Seja aí nos nossos canais de televisão ou no próprio canal do YouTube aí do EducaPE, né? A gente aí agora para o Brasil inteiro. Então, Pernambuco mais uma vez saindo na frente e se destacando, né? A melhor educação do Brasil. Eu sou o professor Aquiles Cavalcante, a gente já se conhece, estamos aí retomando as nossas aulas, voltando aí com força total aí para nossa preparação aí ao longo desse segundo semestre aí de 2022. Então, vamos tá para quebrar aí, né? Então, antes da gente começar a aula de hoje, a aula sobre energia de ligação, aí eu queria convidar você, tanto estudante ou até o professor aí que nos acompanha, para nos procurar lá no Instagram, Aquiles_Cavalcante, e aí é um canal, uma ferramenta que pode nos ajudar, de repente, a ter um feedback, a tirar alguma dúvida, de repente passar esse material, se alguém tiver essa necessidade ou esse interesse. Então, é só ficar à vontade. Se alguém precisar entrar em contato, estamos aí à disposição sempre para colaborar aí com a educação, tá certo? Então, recadinhos dados, vamos embora? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre energia de ligação. E aí, para falar de energia de ligação, a gente tem que dar um passo atrás e tentar entender ou relembrar o que é energia, né? Então, o conceito de energia, via de regra, é algo capaz de realizar trabalho ou fazer alguma mudança de temperatura, de estado físico. E aí existem várias formas de energia. Por exemplo, a gente tem a energia eletromagnética, né, que tanto pode ser usado para produzir luz visível, né, essa que nós utilizamos para clarear o nosso dia, a nossa residência, o nosso caminho pela estrada, né, ou também para as nossas conexões. Então, por exemplo, se você está acessando uma internet via Wi-Fi, essa energia está sendo transmitida através de ondas eletromagnéticas. Se você faz uma ligação de celular, se você transfere um arquivo via Bluetooth, você está se utilizando dessa energia, a onda eletromagnética. A gente tem ainda a eletricidade como uma outra forma de energia, né? E o que é a eletricidade? São elétrons em movimento, um fluxo contínuo, sempre saindo de uma ponta para outra. E aí esse movimento permite o trabalho elétrico, permite o funcionamento de um equipamento, seja ele um televisor, seja ele um chuveiro elétrico e assim por diante. A gente tem ainda a energia química, né? Então, por exemplo, quando a gente recarrega o nosso celular, a energia fica armazenada na forma de energia química. Então, reações químicas acontecem e aí essas reações químicas é o que vão permitir que essa energia armazenada mais para frente possa ser transformada, por exemplo, em eletricidade. Então, se carrega o celular, uma reação química acontece armazenando essa energia e conforme você vai utilizando o seu celular ao longo do dia, essa reação vai se processando para trazer de volta essa eletricidade. Eu posso falar em energia química quando eu me alimento também. Então, toda vez que a gente se alimenta, o que o nosso corpo faz? Ele pega as substâncias presentes naquele alimento e modificam essas substâncias, transformam elas em outras moléculas. E ao fazer isso, a energia química se transforma em calor. E aí é esse calor que vai me permitir fazer o corpo funcionar. Então eu tenho energia nuclear, eu tenho outras formas de energia mecânica, né? Seja ela potencial, seja ela cinética, existe a energia térmica, enfim, há uma infinidade de formas de energia, de como ela se apresenta para a gente, de como nós podemos armazenar. E a energia é algo vital, a gente não estaria vivo se não existisse energia, nós não teríamos qualidade de vida se não existisse as diversas formas de energia, tá certo? Então, quando falar em energia, não pensa em energia elétrica só não, é energia elétrica também, mas, por exemplo, o que faz o nosso corpo se movimentar não é bem energia elétrica, né? O que faz com que a gente se aqueça não é energia elétrica. Então, a luz do sol
aquecendo o nosso corpo num dia um pouco mais frio, né? Tentando amenizar essa temperatura mais baixa, isso é energia ajudando na nossa vida. Quando a gente se transporta de um local para o outro, usando um carro, uma moto, um ônibus, a gente também está dispondo, a gente está se utilizando na energia. Nesse caso, a energia cinética, tá? Então, a energia ela é vital para a condição de vida que a gente tem hoje. Sem a energia, sem as diversas formas de energia, a gente nem sequer conseguiria viver. Imagina com a qualidade de vida que a gente tem hoje, né? Comparado aí a 100, 200 anos atrás, faz aí a análise de como a gente melhorou a nossa qualidade de vida, né? Eu costumo lembrar aí que por mais rico que o rei da França fosse 300, 400 anos atrás, né, no seu apogeu, no absolutismo da Europa, ainda assim a qualidade de vida dele não se compara a uma pessoa relativamente simples dos dias de hoje. Porque qualidade de vida não necessariamente está atrelado ao dinheiro, ao recurso disponível, ao dinheiro disponível, mas principalmente as coisas que a gente pode utilizar, né? Então, 300, 400 anos atrás, embora se tivesse muito dinheiro, no caso aí do monarca, do rei, ele não tinha equipamentos, ele não tinha acesso à energia que lhe permitisse tantas coisas como a gente consegue hoje. Então, esse é o verdadeiro segredo aí. Então, dito isto, a gente precisa falar também sobre os estados da matéria, né? Existem vários estados da matéria, mas nós temos aí 3 que são mais relevantes, né? Quais são eles? O estado sólido, onde as moléculas estão bem juntinhas, quase que sem se mexer. Veja, as moléculas que formam os sólidos ainda se mexem, mas os movimentos eles são bem reduzidos. No caso dos líquidos, as moléculas já estão um pouquinho mais afastadas e isso permita que elas se movimentem um pouco mais, caracterizando aí o líquido. Nos gases, as moléculas já estão bem distantes, então eles já se movimentam de forma completamente desorganizada, caótica, sem ficarem o tempo todo batendo umas nas outras. Elas até têm essas colisões, mas não são tão significativas, então as moléculas estão mais livres. Então a gente pode falar aí de plasma, a gente pode falar dos condensados, né? Não só o de Bose-Einstein, tem outros tipos de condensados. São formas de a matéria se aglomerar, ficar um pouco mais juntas ou um pouco mais afastadas, mas as mais importantes são essas: sólido, líquido e gasoso, tá certo? Então, qual é a diferença entre esses estados físicos? Tem a ver basicamente com o tanto de energia cinética e o tanto de energia potencial eletrostática que dispõem essas moléculas. Então, se há muita energia potencial eletrostática, então as moléculas estão se atraindo fortemente. Então, elas tendem a permanecer unidas. Ao mesmo tempo em que a movimentação dela, a energia cinética, não é grande o suficiente. Quando eu aqueço essa substância, eu forneço calor, eu aumento a temperatura. E o que é temperatura? Nada mais do que a medição do quão agitada, do quanto de energia cinética tem essas moléculas. Se elas se movimentam mais, a tendência delas é começarem a se afastar. Se eu forneço mais calor para essa substância, aumento a energia cinética delas, elas tendem a passar para a forma gasosa, para a forma de plasma e assim sucessivamente, fazendo com que as moléculas, os átomos ou até os íons, como é o caso dos plasmas, fiquem bem separados, tá certo? Então, isso aí são os estados físicos possíveis de acordo com o tanto de energia que a gente fornece para aquela substância. E aí a gente entra na lei zero da termodinâmica, né? Por que ela recebe esse nome? Porque a lei zero tem a intenção de dizer assim para a gente, olha, antes que a gente entenda alguma coisa sobre termodinâmica, sobre como os corpos físicos e químicos, né, as substâncias, as suas transformações funcionam, a gente tem que entender algo bem básico. Que sempre que eu tiver 2 objetos, onde um for mais quente e o outro for mais frio, ou seja, maior temperatura em um, menor temperatura em outro, naturalmente a energia vai sair de um corpo para o outro. E o sentido desse fluxo de energia é sempre
do corpo mais quente para o corpo que é mais frio. É sempre nesse sentido. Isso é a lei zero da termodinâmica. Não tem como fazer diferente. O calor sair do frio e ir em direção ao quente. É sempre do quente para o frio. E isso vai ajudar a gente a entender a tal da energia de ligação. Aqui a gente tem um gráfico clássico extremamente importante para os estudantes do segundo ano. Então veja, se você está no segundo ano do ensino médio, não tem como vencer esse ano, não tem como finalizar esse ano sem aprender estes gráficos. Então o que esse gráfico diz para a gente? Aqui na vertical, na ordenada, né, a gente tem a medição da energia potencial. Ou seja, quanto é de energia está presa, retida, guardada naquela substância. Para a direita, né, na nossa abscissa, a gente tem justamente o que está acontecendo com essas substâncias. Permanecem do mesmo jeito, se transformam em outras. Nesse caso, como a gente apresenta uma reação química, eu tenho um tipo de substância no início, ó, o ozônio e o monóxido de nitrogênio, e outro tipo, ou melhor, outros tipos de substâncias ao fim do processo. Então aqui eu passo a ter o gás oxigênio, que ao invés de ser O3, né, 3 átomos de oxigênio, agora são apenas 2, e eu tenho o dióxido de nitrogênio, ou seja, 2 oxigênios e 1 nitrogênio, diferente do que tínhamos antes. Então, na prática, o que está acontecendo? Um grupo de substância se transforma em outros. Como que isso é possível? Numa reação química, eu posso dizer que ela se configura ou se caracteriza quando eu quebro ligações químicas, separo átomos e formo novas ligações químicas, via de regra se recombinando. Então, antes eu tinha 3 átomos de oxigênio ligando-se uns aos outros. Isso é o que forma o ozônio. Aí eu vou lá e quebro uma dessas ligações com o oxigênio e faço esse oxigênio agora se ligar ao nitrogênio. Essa mudança faz com que a gente tenha, então, a quantidade de... a gente tenha uma nova molécula sendo formada. E aí, formando essa nova molécula, a gente tem categoricamente, então, uma reação química. Tranquilo? Deu para pegar isso aí? Então, ó, ao vivo tem dessas coisas aqui, ó, telefone tocando despertador, né? Vamos desligar aqui rapidinho para a gente poder seguir aí a nossa aula, tá certo? Então, voltando aí, finalizado. Então, na reação química, a gente tem uma ligação química sendo quebrada, uma nova ligação sendo formada. E aí pega o detalhe. Toda ligação química tem um DNA. E o que isso quer dizer, Aquiles? Que quando eu quebro uma ligação e formo uma nova, o tanto de energia envolvido naquele processo, quebra e formação de nova ligação é sempre diferente. Então, quando eu quebro uma ligação com o oxigênio e formo uma nova ligação com o nitrogênio, eu vou estar tendo aí uma sobra ou uma falta de energia. Se vai sobrar ou se vai faltar energia, é o que determina se a reação química é endotérmica ou exotérmica, se ela absorve ou libera energia. Então, nesse tipo de gráfico, o que a gente tem? Está lá em cima as substâncias, as energias delas, e elas vêm lá para baixo. O que isso quer dizer na prática? Que a energia diminuiu. Então, para a energia da substância ter diminuído, quer dizer que ela está liberando, ela está jogando a energia fora. Daí a consequência disso é que tudo ao redor é aquecido, porque vai receber essa energia que as substâncias estão liberando. Processo exotérmico. Veja, na prática, o que acontece é isso. Para quebrar as ligações químicas dos reagentes, eu uso uma quantidade de energia bem pequenininha, tá? Então não precisa de tanta energia e as ligações se quebram. Depois que eu quebrei as ligações e vou formar novas ligações, essas novas são energias bem fortes, bem grandes. E aí a consequência disso é que uma grande quantidade de energia vai sendo liberada. Quando eu faço aí o saldo, né? Um pouco que eu tive que absorver e o muito que eu vou liberar depois, acaba sobrando energia. Então essa energia é
liberada. Numa reação endotérmica acontece o contrário. Então, ao invés de absorver uma quantidade de energia pequenininha, o que ocorre é que os átomos absorvem muita energia, né? Pegando essa energia do ambiente, do que está ao redor. Então, absorve muita energia e a ligação química consegue ser quebrada. Na nova ligação que a gente vai formar, energia é liberada, mas é bem pouquinho. Então, quando eu faço esse saldo, absorvi muito, liberei só um pouquinho, o saldo total é que as substâncias ganharam energia. E aí a consequência disso é um processo endotérmico. Como que fica o ambiente, Aquiles? Mais gelado. Faz sentido? Se a substância está absorvendo energia do ambiente, o ambiente está perdendo essa energia. Então, automaticamente, está ficando mais frio, está ficando mais gelado. Aquela substância que absorve o calor, em tese, deveria esquentar. Mas, na verdade, isso não acontece. Por quê? O que eu tenho? Energia térmica sendo transformada em energia química. Então, eu estou tendo uma transformação de energia. Veja, vamos sair da abstração e vamos para um exemplo concreto. Na sua casa, a gente tem tomada aí. Na sua casa, você tem tomada, né? Na tomada circula um tipo de energia que é elétrica. Quando a gente conecta um ferro de passar roupa ou um chuveiro elétrico, o que esses equipamentos fazem? A eletricidade, ao passar por dentro dele, transformam eletricidade, energia elétrica, em energia térmica. E isso é feito através de um equipamento chamado resistência elétrica. Então, com a transformação, ao invés de eu levar um choque pelo uso do ferro ou do chuveiro elétrico, o que acontece é que essa energia chega até a gente na forma de calor. Então, tem uma transformação da energia. Então, nesse processo que nós acabamos de narrar, que é um processo endotérmico, o que a gente tem é isso. O calor sai do ambiente e vai para a substância. Mas ao chegar nela, ele se transforma em energia química. Então, fica guardadinha lá na substância sem aquecê-la. Tá certo? Então, fica ligado nisso daí para não acabar se confundindo. Aqui a gente tem um esquema que representa os motores a combustão. Então, certamente você já utilizou um desses motores para alguma coisa na sua vida. Então, as motos, os carros, os trens, pelo menos os trens que não são elétricos, né? Trem a diesel. Eu posso ver isso nos aviões, nos helicópteros. Hoje a gente já tem alguns desses equipamentos, desses meios de transporte, sendo elétrico, movido a bateria. Mas a regra, ainda nos dias de hoje, é motor a combustão. Como é que funciona esse motor a combustão? É um processo onde eu quebro ligações químicas e a quebra dessas ligações químicas me fornecem energia, que por fim fazem esses motores, esses aparelhos aí funcionarem. Então, por que se chama motor quatro tempos? Presta atenção, porque isso cai no Enem, cai no SSA com alguma regularidade, principalmente no Enem. Então, esse motor ele funciona em 4 etapas. Então, quais são essas etapas? A gente tem um momento onde ele aspira, ele puxa para dentro do motor, para dentro do cilindro, o gás oxigênio e o combustível que vai ser usado para essa queima, tá certo? Então, normalmente a gente usa como combustível gasolina para motos e carros, né? Quando eu falo de um caminhão, de um ônibus, normalmente o combustível é óleo diesel, todos os derivados aí de petróleo. Já há no Brasil, principalmente, o uso de etanol e de biodiesel. São 2 outros combustíveis produzidos sem a utilização de petróleo, usando recursos naturais, né? Recursos orgânicos produzidos pela natureza, renovável, inclusive menos poluente. Então, basicamente, o que ele faz nesse processo aí? Aspira esse combustível e o oxigênio. Logo em seguida, essas válvulas, né, onde entra esse ar e esse combustível, ela é fechada. E aí o cilindro ele é comprimido por um equipamento chamado pistão. Quando há essa compressão, o oxigênio e o combustível eles se aproximam para entrar num processo de reação química. Mas o fato apenas de ele se aproximar ainda não é o suficiente
e onde é liberado a centelha elétrica, na etapa que a gente chama de ignição ou de combustão, né? Nesse processo, a centelha elétrica faz com que haja a quebra das ligações químicas e novas ligações vão ser formadas. Quando isso acontece, uma grande quantidade de calor é liberada no que a gente chama de explosão, né? E essa explosão é o que empurra o pistão para baixo. Esse pistão ele está conectado aí num sistema de roldanas que transfere a energia, seja para um pneu de um carro ou de uma moto, seja para a hélice, para a turbina de um avião, de um helicóptero, tá certo? E aí esse processo se reinicia e a gente tem sempre a quebra da ligação sendo usada para transformar a energia química, que é o que tem naquele combustível, em energia de movimento, através aí do cilindro, movimentando aí esse pistão. Tranquilo? Então, é como a energia da ligação funciona. Na termodinâmica, sobretudo na termoquímica, né, que é a observação do lado químico, a gente vai ver sempre que nos processos temos variação de energia. Energia sendo liberada ou sendo absorvida. E essa energia ela pode ser liberada ou absorvida sempre de duas maneiras. Na forma térmica, que a gente representa normalmente pela letra Q, tá? É o calor. E na forma de trabalho, que a gente costuma representar pela letra W. Cuidado que talvez em física esse sinal positivo possa aparecer como negativo. É inclusive o mais comum, tá? Isso aí pra gente é apenas uma soma de valores, né? Se esse calor vai ser positivo ou negativo, se o trabalho vai ser positivo ou negativo, isso é uma questão de referencial, tá certo? E aí pode ser alterado. Na química, normalmente a gente faz uma referência da seguinte maneira. Em processos exotérmicos, ou seja, onde a substância perde calor, usamos o sinal negativo. Quando absorve, positivo. No caso do trabalho, a mesma coisa. Se uma substância, um equipamento perde energia na forma de trabalho, negativo, se ganha positivo, tá certo? Então, a soma aqui, tá, é uma soma vetorial, ou seja, ela ainda vai considerar o sentido do calor e o sentido do trabalho. Ou seja, se a substância está perdendo ou se a substância está ganhando. O que é importante a gente entender? É que a energia total envolvida numa reação química ou num processo, ela pode ser variada, ou pode ser perdida e ganhada na forma de calor, na forma de trabalho ou em ambos. Então, por exemplo, num motor a combustão, quando eu tenho o processo de expansão do pistão, eu tenho um movimento, isso é energia na forma de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o calor dessa reação aquece as paredes do pistão. Então, faz com que a energia esteja sendo transferida também na forma de calor. Então, como determinar a energia total desse combustível? Eu preciso somar o tanto de calor que foi liberado e o tanto de trabalho que foi realizado. A soma desses dois vai dar justamente a energia total que aquele combustível foi capaz de liberar. Tranquilo? Então, quando a gente analisa as substâncias, a gente vai ver que há uma série de ligações. Até aqui a gente falou muito das ligações químicas propriamente dito, onde há compartilhamento de elétrons. Mas também há quebra de energia de ligação, né? Ou liberação ou formação dessa energia, quando eu tenho a separação ou a aproximação de moléculas. Então, as moléculas de água, por exemplo, elas formam as interações de hidrogênio. Há quem chame aí de ligação de hidrogênio. Muito tempo atrás se usava o termo ponte de hidrogênio. Então, essas interações também são ligações. Sempre que eu as quebro, sempre que eu as formo, eu tenho energia envolvida nesse processo. Tranquilo? Então, por hoje, a gente encerra por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!